E aí, meus queridos, voltamos. Terceiro ponto, né? A gente está, para quem está chegando agora, mas o que está acontecendo aqui? Galera, a gente está falando sobre precificação de trabalho com o foco na sua postura em relação ao trabalho, em relação ao atendimento ao cliente e as metas e objetivos que você tem que planejar e traçar. Nos vídeos anteriores a gente falou em 2 pontos e hoje a gente vai falar o terceiro ponto, que foi quando eu consegui limpar minha mente daquelas informações que os mais antigos estavam passando para mim, informações que não somavam, tá? Muita coisa que eu aprendi com as pessoas antigas me trouxeram até aqui, foram extremamente positivas. Quando eu falo que eu deixei de lado algumas informações, são aquelas que não me serviram. Eram aquelas informações que você não vai conseguir, você não tem experiência, você está ficando maluco. Também deixei claro que todas as vezes que isso aconteceu, eu transformei essa negatividade em combustível. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então, nesse terceiro ponto, a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Por que eu não consigo precificar meu trabalho de forma justa e coerente para a minha firma? Por que eu fecho no vermelho? Quantas vezes as pessoas não falam isso? Na época que eu fazia mentoria, né, atendia oficinas, até mesmo profissionais, né, quando a oficina não acreditava no trabalho, não é que não acreditava. Cara, quantas vezes empresários me falaram, viu, eu não vou pagar para você acompanhar, para você mentorar o meu funcionário, porque depois ele vai embora e leva o conhecimento com ele. E eu me recordo de várias vezes, inclusive teve situações de empresários, não, eu quero contratar a mentoria. Eu falei, então, mas quem vai pagar é o funcionário, não é você. Não, mas como assim? Eu falei, porque o conhecimento vai ficar nele. A hora que ele for embora, ele falou, você pode até pagar a mentoria, mas você desconta dele. É o justo. E eu me recordo que nessa época que eu fazia mentoria, uma das reclamações mais recorrentes eram, cara, eu tenho tudo, mas não consigo precificar. Terceiro ponto, uma vez que você já identificou onde estão as falhas, você já ficou claro que você tem que ter uma postura diante do cliente, você precisa aprender sobre o seu negócio. Eu não estou falando em âmbitos gerais, reparação automotiva, isso é muito simples e genérico, mas sim o seu público-alvo, né? E o seu público que você atende hoje. Nos vídeos anteriores eu falei que eu atendia um determinado público, cujo qual pagava as minhas contas, mas não me agradava, né? Em todos os aspectos, ou quase todos, para não ser tão rígido, né? E eu comecei a almejar outros públicos. E logo eu percebi que da forma como eu me comportava, eu não ia alcançar esse objetivo nunca. Bom, dito isso, eu tomei cuidado com a minha forma, como eu me vestia, né? Na época a gente tinha uniforme já na oficina. Se você não tem uniformização na sua firma, procure ter. Imagine você entrar num restaurante e cada um tá com uma roupa. Aí você entra num restaurante, todo mundo, né, gravatinha borboleta, camisa branca engomadinha, tal. Falei engomadinho e lembrei, muitos profissionais que trabalhavam comigo, né, no passado, você não nasceu para isso, Jonathan. Essa era a frase que eles falavam. Você não nasceu para isso aqui não, cara. Você quer trabalhar limpinho, engomadinho. E hoje eu vejo alguns profissionais da época e fico me perguntando, cara, se eu tava errado, eu continuei errado, porque deu certo. Então, lembra, não existe certo e errado, sim resultado. Nem vou entrar no mérito de algumas histórias tristes de pessoas que passaram pela minha, né, que cruzaram a minha trilha e não me entenderam, me julgaram, me criticaram e hoje estão vivendo resultados adversos aí que me entristecem muito, mas não tem o que eu fazer. Por enquanto eu ainda não consegui achar um ponto para ajudar essas pessoas. É uma das dores que eu preciso trabalhar no futuro bem próximo. Mas vamos lá. Bom, postura diante do cliente. Um dos passos que eu tomei foi sempre procurar trabalhar alinhado, limpo, né? E postura comportamental. Quando um cliente chega na oficina, você tem que ter um ambiente limpo, o mais limpo possível, né? Aqui na frente da firma tinha um restaurante, hoje é um bar, mas antes era um restaurante.
E uma vez eu me peguei, porque eu vim de uma linha de raciocínio que todo dia de manhã tem que varrer a frente da oficina, tem que deixar limpo a calçada, a sarjeta, né, onde corre a água, o estacionamento, o barracão em si. Afinal de contas, você passa o dia inteiro na oficina. A oficina acaba sendo a sua casa, então você tem que deixar bem limpinho. Então eu venho dessa linha de raciocínio de trás. Só que um dia a gente estava limpando aqui, né, como todo dia a gente faz, e eu olhei pro restaurante, a galera chegou, abriu, entrou, mano. Aí eu falei pros meninos que estavam comigo, por menino, falei, vocês observaram quantas vezes a gente já viu esse pessoal lavando esse restaurante aí? Voltando a dizer que esse restaurante não existe mais, tá? Ele faliu, ele quebrou. Hoje é um bar que tem aqui na frente, é uma outra linha de raciocínio. Aí a galera que tava comigo falou assim, cara, você tá falando uma coisa aí que é real. A oficina aqui é mais limpa que o restaurante, velho. Falei, pois é. Então imagine você chegar numa oficina e tá tudo sujo. Pô, Jonathan, mas daí você tá viajando. Não tô. Um dos primeiros pontos que eu observei que deixava a oficina suja era o lixamento com água. Perceba, nós estamos numa época, início dos anos 2000, onde o lixamento a seco era só a massa. E a galera já socava lixa 150, lixa 100, até 80 com água para taquear a massa, porque não gostava do pó. A gente não tinha lixamento aspirado como tem hoje. Só que aquela água, além de ter todos os problemas referentes a meio ambiente, contaminação do lençol freático, contaminação da chapa, tem vídeo no canal falando sobre isso, proporciona um resultado negativo a longo prazo no seu serviço. Além disso, ficava aquele caldo branco para dentro da oficina, que aquilo quando secava virava uma prasta, ficava horrível. E aí foi o primeiro ponto que me impactou. Falei, eu não quero mais lixamento com água. No! Nessa época, eu era um mero expectorante na firma, né? Eu não passava de um aprendiz de preparação, polimento, aspirante, quiçá ser um pintor. Tinha vontade, mas... Então, quando eu comecei a falar essas ideias, nossa, aí ficou tenso para mim. Isso me faz lembrar de um acontecimento. Nessa época, alguns técnicos que atendiam a nossa firma naquela época, focar bem nisso, porque de repente você é um técnico dessa época e falar, eu nunca falei isso, mas tinha uma pseudo-verdade que para a repintura estar protegida, preste bem atenção, antes de entregar o carro ao cliente você tinha que encerar a repintura. Aí todo o carro que a gente fazia, ó, se liga na dica. Passava 30 dias, o cara voltava com o carro lá com perca de brilho, murchou o verniz, murchamento de verniz. Nossa, era uma guerra. Eu lembro que o dono da oficina, brigava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Certa feita, eu me recordei de um comercial da cera Grampix, lembra? Que mostrava lá o cara encerando o carro no final de semana, um carro vermelho, geralmente. E quando passava a cera no capô do carro, formava uma película protetora invisível que selava a pintura. Aí, perceba, eu era um ajudante. Eu pensei assim, cara, se essa cera fecha o filme do verniz, e se o verniz tem um tempo de cura, que naquela época os caras falavam que era 75 dias para curar um verniz de repintura, 90 dias, dependendo do material que você estava utilizando. Como é que o verniz vai evaporar solvente para secar com uma película protetora em cima? Eu falei isso pro técnico que atendia a gente, ele, dava pulo dentro da oficina. O que você está pensando que é? Você não tem estudo, você, né, não participou dos treinamentos que eu participei, vem falar isso. Ele foi embora, eu chamei o dono da oficina, falei, posso fazer um teste? A gente vai começar a marcar os carros daqui para frente, que a gente não vai encerar. A gente encera o resto do carro, mas a peça repintada não encera. Diminuiu o problema de murchamento. Só não sanou porque a gente tinha outros problemas atrelados a isso. A gente pode falar em outro vídeo. Mas diminuiu. Passado 8, 10 anos depois desse episódio, veio a nova. Não pode encerar a repintura porque... Simples assim.
Mas quando eu falei, eu fui julgado, fui apredejar. Não, você está errado. Então quando eu falei que era para migrar para o lixamento a seco, não tinha lixamento a seco. Mas tudo que eu estava pensando, eu não tinha certeza de nada e nem sabia o porquê de fato eu estava pensando. Eu estava focando no cliente que eu queria atender. Percebe? Então eu tinha que ter uma postura diferente. Pô, o cliente chegava lá, eu tava com a botina, era só água. Os dedos só frieiras, ele não via, mas via a botina molhada, já imaginava. O ser humano, ele é visual. Aí a calça molhada, a parte da região abdominal aqui da camiseta encharcada. Tô lixando o teto com água. Nossa! Aquilo traz uma má impressão, uma má aparência. Você não está tendo uma postura profissional diante do seu cliente. Como é que você quer cobrar o preço justo do seu serviço se você não entrega? Então perceba, o terceiro ponto foi eu avaliar como o cliente está me enxergando, como ele está visualizando, como que eu vou conseguir conquistar a mente, o coração do meu cliente para ele poder então julgar se eu posso conquistar o bolso dele ou não. E essa é a verdade. A gente já fez cursos aí, empresariado. A verdade é uma só, você tem que conquistar a mente e o coração do seu cliente para ele abrir a carteira. Nossa, Jonathan, mas como assim? É uma verdade. Você não pode olhar pelo lado pejorativo, é uma realidade. Entro numa padaria, dá um exemplo aqui, que todos aqui vão na padaria. Cara, se tiver com mosquito dentro do visor ali, eu vou embora e nem compro. Quiçá pagar um preço maior do que o convencional. Se eu quero ter uma precificação melhor, você tem que entregar algo melhor. E como é que eu ia entregar algo melhor se eu não sabia cuidar nem de mim? Lembre dessa frase. O cliente, ele olha para você e ele te mede de cima a baixo. E ele pensa, principalmente no quesito estética automotiva, que é o nosso ramo, tá? Esse cara não cuida nem dele, velho. Como é que ele vai cuidar do meu carro, do meu patrimônio, que eu trabalhei 10 anos para pagar 250 mil reais? Alguns aqui estão se contorcendo na cadeira assistindo esse vídeo, mas é a realidade. Eu vivenciei isso e vou demonstrar para vocês nos próximos vídeos. Até lá, não se esquece, deixa o like, faz seu comentário, se inscreve, compartilha esse vídeo para ajudar a gente, beleza?